Não podemos desistir de combater o bom combate, de buscar a nossa salvação. Na nossa caminhada terrestre, somos constantemente tentados pelo maligno a abandonar a nossa fé, com argumentos falsos, com a mentira e com a confusão. Os anjos caídos tentam destruir os valores do Evangelho e também afastá-los do âmago da sociedade. E nós sabemos que o demônio é falso, é pai da confusão e da própria mentira. Jesus deu a sua vida por cada um de nós na cruz, para que quando caíssemos no pecado, pudéssemos, com arrependimento verdadeiro, retornar para Deus. O demônio, por sua vez, é ardiloso e deseja que percamos a nossa fé, que nos afastemos definitivamente do Senhor. Jesus é misericordioso e está sempre nos estendendo a mão para que mudemos de atitude e busquemos perseverar na prática das boas obras, assumindo o seu senhorio. O maligno só quer nos afastar do Altíssimo, usando verdadeiras armadilhas para nos conduzir à morte eterna. Precisamos estar atentos e, com a ajuda do Espírito Santo, nos afastarmos do mal e lutarmos contra tais ações demoníacas. Vamos conhecer 10 destas armadilhas apresentadas pelo padre Dwight Longenecker. A primeira armadilha é o relativismo. O relativismo defende a ideia de que nada é verdadeiro, que todos os pontos de vista são válidos e que não existe uma verdade absoluta nem universal. O demônio não quer que você acredite em uma verdade, pois se ela não existir, o próprio bem e o próprio mal não existem. Tudo passa a ser fruto de pontos de vista. Tudo passa a ser válido. É um caminho covarde para induzir o ser humano a acreditar que o pecado não existe. A segunda armadilha é o indiferentismo. Ele determina que todas as religiões são iguais, o que de forma indireta afirma que o sacrifício de Jesus foi em vão e que Cristo não é o Salvador da humanidade. É difícil dizer isso, mas o indiferentismo é comum dentro do protestantismo. Esta ideologia, dentro do contexto das denominações cristãs não católicas, acaba por afirmar: não importa em qual igreja você participa, o importante é amar Jesus. E as diferentes interpretações bíblicas das mais diversas denominações cristãs não católicas, que acabam influenciando as mais diversas posturas morais e também posicionamentos dentro da doutrina ensinada por Jesus Cristo. No contexto das religiões não cristãs, não importa se você é hinduísta, muçulmano, judeu, budista ou católico, dizem que todos estamos subindo a mesma montanha, mas por diferentes caminhos. Talvez em certa forma seja assim, mas existem caminhos que são melhores que outros, pois são mais verdadeiros, mais honestos, ou simplesmente revelam a única verdade. Além disso, existem caminhos que nos levam para a parte baixa da montanha e não para o alto. Efetivamente, devemos ser claros: Jesus Cristo é a mais plena, a mais completa e a revelação final de Deus aos seres humanos. Portanto, o catolicismo é a mais plena, antiga e a mais completa união com a única revelação de Deus em Cristo Jesus. A terceira armadilha é o ecletismo. Segundo o padre Longenecker, se trata do primo do indiferentismo.
O ecletismo indica que você pode misturar e juntar diferentes religiões e espiritualidades como quiser. A pessoa acredita que isso é possível porque já está influenciada pelo indiferentismo. É o atentado contra a lógica e contra o bom senso. Reflitam, não se pode misturar o islamismo com o cristianismo ou o budismo com o catolicismo. Os conceitos destas religiões são por muitas vezes antagônicos. Algumas religiões pregam a consulta aos espíritos e a reencarnação, ao passo que outras rejeitam tais práticas e crenças. Existem também elementos morais que colidem entre si. Alguns adoram um Deus de vingança, enquanto outros um Deus que é amor e misericórdia. O ecletismo impede as pessoas de enxergarem o único caminho, nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta armadilha é o sentimentalismo. Ele implica tomar decisões ou escolher suas crenças baseando-se nas emoções, em vez das verdades eternas. Esse posicionamento pode levar alguém a agir conforme sua ira ou sua alegria, e o resultado ser completamente válido, independente se ele substancialmente foi um resultado positivo ou um resultado negativo. Padre Longenecker exemplifica: 2 homens querem se casar, e você diz: João e Diego são meninos tão legais, porque não podem se casar como o resto das pessoas. Dessa forma, está baseando sua decisão em suas emoções acerca de João e de Diego, no seu desejo de ser uma pessoa boa, em suas ideias sentimentais sobre os casamentos e celebrações. Não devemos tomar decisões importantes de acordo com nossas emoções. Isso conduz ao caos e à escuridão. A quinta armadilha é o utilitarismo. O utilitarismo implica em apoiar decisões morais ou crenças no que parece ser útil, eficiente e econômico. Por exemplo, minha mãe está em uma casa de repouso. Ela tem demência. É caro mantê-la neste lugar. Os médicos nos dão a alternativa de dar uma injeçãozinha e assim seus problemas vão acabar. Não nos curvemos às artimanhas do demônio. Devido ao utilitarismo, as vidas de milhões de bebês são ceifadas. A sexta armadilha é o incrementalismo. O demônio não quer executar de uma só vez todo o seu plano. Ele atua passo a passo. Primeiro faz com que a pessoa fale uma pequena mentira, depois uma verdade pela metade, logo outra mentira e outra meia-verdade. Aos poucos, o ser humano vai se distanciando da luz, que é o próprio Deus, e abraçando as trevas. O retorno, às vezes, é muito difícil, porque a pessoa pode estar cega diante destas trevas ou simplesmente não se sentir digna de voltar para a luz. Na verdade, essencialmente, não somos dignos para estar com Deus, mas graças ao Verbo divino que se encarnou e assumiu a nossa humanidade, dando sua vida pelo resgate de muitos, podemos ser filhos no Filho. Podemos voltar para a casa do Pai mediante o arrependimento pleno e o nosso sim autêntico ao Senhor Jesus, o Senhor da vida. Importante, o maligno usa o incrementalismo como um planejamento a longo prazo. O cristão tem que estar preparado, pois o demônio investirá contra ele com o sentimentalismo,
com utilitarismo, indiferentismo, relativismo, de uma forma gradual e progressiva. Ele sempre está trabalhando, nunca descansa. A sétima armadilha é o materialismo, que não se refere aos gastos que alguém tenha, vai mais além. Percebam, o problema real com o materialismo é que nos conduz a pensar que não existe nada de sobrenatural na realidade. É uma armadilha extremamente perigosa. Deus, os anjos, os demônios, o céu e o inferno são apenas um mito. Não existe um mundo invisível. Os sacramentos são somente símbolos. A igreja é uma instituição humana. Os sacerdotes não são mais que os trabalhadores sociais que usam batina. O matrimônio é somente um papel. A confissão não é mais que uma terapia de autoajuda. O batismo e a crisma são apenas belíssimos ritos para as crianças. Esse é o materialismo. Reconhece, repudie esses pensamentos com todo o seu coração e confesse o senhorio de Jesus na sua vida. O materialismo é uma mentira que nos faz esquecer do amor de Deus, de seus milagres diários em nossas vidas e na vida de outros irmãos. E inclusive nos faz esquecer das profecias bíblicas que se cumpriram, das curas extraordinárias atestadas pela ciência ao longo da história, dos milagres eucarísticos, dos corpos incorruptos, do amor pleno de dar a vida pelo irmão mais vulnerável. Não esqueçamos da legião de santos que construíram a igreja ao longo da história com amor concreto, caridade, solidariedade e uma quantidade imensurável de prodígios extraordinários que não podemos contar. Jesus, eu confio em vós, aumentai a minha fé. A oitava armadilha é o cientificismo, que determina que a única verdade que existe é a verdade científica. É uma mentira poderosa de Satanás, porque é uma das coisas que a sociedade assumiu ao longo do tempo. Sabemos que a ciência desacredita a Bíblia, alguns dizem, e isso está errado. O único conflito que existe é entre o cientista presunçoso e o religioso ignorante. A verdadeira ciência é irmã da verdadeira teologia. Os mais renomados cientistas ao longo da história louvaram e louvam a Deus ao compreenderem a harmonia, a ordem e a complexidade de sua criação, o universo. Já fizemos vários vídeos sobre esse assunto, com depoimentos de cientistas que creem na existência de Deus e com a história de contribuição de membros da igreja e da própria igreja enquanto instituição com o progresso da ciência. Links na descrição. A nona armadilha tem o nome de dilemas éticos e também pode ser chamada de relativismo moral. Esse conceito ilógico e perverso em si mesmo defende a ideia de que nada é bom ou ruim. O que realmente importa são as intenções e as circunstâncias da eleição moral. Se a pessoa tiver boas intenções e as circunstâncias as justificarem, então o que escolhe fazer está bem. Muitos católicos aceitam a anticoncepção artificial e o aborto devido a esses dilemas éticos. Os fins justificariam os meios. A advertência bíblica de não pagar o mal com o mal não importa. O grande perigo com os dilemas éticos é que eles podem levar as pessoas até o ponto de cometer um pecado mortal, justificando tal atitude. Devemos estar preparados diante de tais situações.
se precisamos tomar decisões muito complexas, antes devemos procurar um sacerdote ou um bom diretor espiritual, sem mencionar o pedido de auxílio ao Espírito Santo em nossas orações. A 10ª armadilha do demônio é o universalismo. Padre Dwight Longenecker afirma: esta ideologia venenosa provém diretamente do inferno. Assinala que Deus é tão amoroso, tão bom e tão misericordioso que não condenará ninguém e que todos se salvarão. Não nos enganemos. Isto não só contradiz o que a Bíblia diz, mas também contradiz todos os ensinamentos da Igreja. O universalismo faz com que diariamente milhares de pessoas caiam em uma falsa certeza de que não importa o que façam ou escolham, pois de qualquer maneira irão para o céu. O demônio ama o universalismo porque disfarça sua mentira com o atributo maior de Deus Pai, a divina misericórdia. Peçamos ao Altíssimo o dom do temor a Deus, para que nos afastemos desta mentira. A nossa salvação foi conquistada por Cristo Jesus. Porém, precisamos aderir a essa salvação com o nosso sim coerente, manifestado em boas obras e na rejeição de todos os pecados. Enquanto peregrinamos neste mundo, devemos nos lembrar que Deus é sim infinitamente misericordioso, mas também é infinitamente justo. Busquemos sempre a sua misericórdia e nos arrependamos de nossos maus feitos, mas não nos esqueçamos de que devemos fazer sempre a nossa parte, lutando para não mais cometermos os pecados dia após dia. Pecou, caiu, arrependa-se verdadeiramente. Busque a confissão em caso de pecado grave. Sempre tenha o firme propósito de não mais pecar e, evidentemente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, através das boas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enfim, o que vocês acharam desta meditação sobre estas traiçoeiras armadilhas do maligno? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.